Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Fazer a defesa do Bolsonaro não é fácil. Se o advogado tem que agir tecnicamente, é muito difícil defender alguém que tentou um golpe de Estado. E não foi somente um golpe de Estado. Quando você tenta um golpe de Estado, soma-se a isso vários outros crimes. E foi isso que o Bolsonaro fez. Para você ter uma ideia, o mais alto escalão do governo estavam nessa trama golpista. O mais alto escalão das Forças Armadas também. Até a esposa do Bolsonaro, segundo Mauro Cid, fazia parte da ala radical do golpe. Então defender isso é muito complicado. Por quê? Porque você precisa agir tecnicamente e tecnicamente não há defesa para esse tipo de crime. Agora, as artimanhas, todos os meios que a defesa do Bolsonaro tentou agir, principalmente agora com esse pedido, é para que se elimine a possibilidade de um tribunal técnico e se entre na possibilidade de um tribunal político. Porque o Bolsonaro andou dizendo que ele não tem medo de ser julgado. Ele tem medo do juiz que o vai julgar. Mas é claro, porque ele sabe que se for julgado tecnicamente, sem ter nenhum viés político, ele será condenado, não há saída. Por isso o apelo a um tribunal político, tentando ver se entra na questão política. E por que eu digo isso? Porque em uma trama golpista, que você tem até um projeto para eliminar autoridades da República, como Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, qual que é a defesa disso? Como que você defende alguém que sabia dessa trama? Como que se vai defender pessoas que estavam à frente de quartéis pedindo intervenção militar? O que é intervenção militar se não um golpe? Então não existe defesa. Como que você vai defender aquele quebra-quebra que a gente viu na série dos Três Poderes em Brasília? Não há defesa. Então o grande medo do Bolsonaro é exatamente porque ele enfrentará um tribunal técnico. Ele enfrentará juízes que vão tentar julgá-lo tecnicamente, com fatos, com provas. E esse é o medo dele. A primeira turma é uma turma que não dará ao Bolsonaro nenhum refresco. Não tentará um julgamento político olhando para a cara do freguês. Porque se for pegar o relatório da PF, se for pegar vídeos, os celulares que foram apreendidos, provas e mais provas e mais provas, não há nenhuma outra saída para o Bolsonaro senão a cadeia. Então, na realidade, o que o Bolsonaro queria? Queria um tribunal que o favorecesse. Ele queria alguém que não olhasse para os crimes cometidos, mas que olhasse para ele. E isso não vai acontecer. Então, qualquer esforço que faça a defesa do Bolsonaro não conseguirá livrá-lo da cadeia. Um golpe que foi tentado no Brasil e que não pode ficar sem nenhum tipo de punição. Porque se a gente der esse refresco para os golpistas, eles voltarão novamente. Isso é fato. Então, o que é que a justiça brasileira precisa fazer? Precisa fazer o julgamento mais técnico possível, precisa colocar na mesa todas as provas, dar ao Bolsonaro o direito amplo de defesa como está sendo dado, e com tudo isso não há escapatória para o Bolsonaro. E a coisa que a gente mais precisa notar é que essa ideia de golpe, essa ideia de manutenção de poder via golpe, de se ter o poder a todo custo, sem querer respeitar o processo eleitoral, isso não pode ser tolerado dentro de uma democracia. A democracia, ela só existe porque existe a oposição e a alternância de poder.
Sem a oposição e sem a alternância de poder, não existe democracia. E repare que o que Bolsonaro queria era não permitir a alternância de poder, uma vez que ele perdeu na urna. Ele perdeu pela vontade popular. E todas as vezes que você quer um golpe de Estado, isso nada mais é do que desrespeitar a opinião da maioria. E é o que o Bolsonaro tentou fazer. Era incrível, de verdade. Eu não consigo até hoje conceber aquelas pessoas em frente a quartéis pedindo intervenção militar. É horrível, foram cenas chocantes. Eu jamais pensei que fosse ver aquilo. E o pior, as pessoas em frente aos quartéis pedindo intervenção militar, ou seja, um ato antidemocrático, um ato de covardia, de não respeitar o resultado das urnas da eleição. E mesmo assim, a gente via que existia tolerância com aqueles golpistas. E eu fico às vezes até pensando comigo, você já imaginou se fosse as esquerdas? Você já imaginou se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e fosse as esquerdas que estivessem em frente aos quartéis pedindo intervenção militar? O que você acha que teria acontecido? Me parece que porque é da direita e da extrema direita, há uma tolerância muito grande no país. Essa gente, assim que saiu o resultado que o Bolsonaro perdeu, eles fecharam estradas. E a polícia tem todo o meio possível para desbloquear as estradas. Mas isso não estava acontecendo, porque parece que havia uma tolerância muito grande. Porque nesse caso o que você faz? Você pede para sair. Se não sai, você usa os aparatos que a polícia teria para fazê-lo, mas não o fez. Então existia uma tolerância muito grande com esses golpistas. E pior, esses golpistas estão sendo condenados, muitos deles a 17 anos de cadeia, e o que se vê hoje é Bolsonaro pedindo anistia. Não que Bolsonaro se importe com essas pessoas, aqui a questão nem é essa. Mas sim porque quando ele pede anistia, ele sabe que se isso acontecer, ele também seria beneficiado. Então, o que o Bolsonaro mais teme é um julgamento que não seja político. Por quê? Porque se é um julgamento que não é político, ele não tem saída. Gente, não existe um outro caminho para o Bolsonaro que não seja a cadeia. Então o que o Bolsonaro teme? Cair nas mãos de juízes que não agirão politicamente. E a primeira turma é sim um tribunal com juízes que não farão o jogo político. Porque se você for olhar, na primeira turma está Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Flávio Dino. Com certeza desse tribunal aí, pelo menos, já garante que o Bolsonaro não terá nenhum êxito aí, que não terá nenhuma vitória. Eles tentarão, de todas as formas, o caminho do tribunal político, mas isso é impossível. A sua denúncia será julgada na primeira turma, e se a primeira turma acatar a denúncia, também o julgamento dele será realizado na primeira turma do STF. Portanto, o caminho do Bolsonaro, querendo ele ou não, é a prisão. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.